Bora começar a nossa aula da disciplina Gestão Educacional. Esta aula, na verdade, é a continuação da aula do dia 5. Dia 5 nós ministramos uma aula de manhã às 10 horas. E hoje a gente está dando continuidade aos mesmos slides. Nós vamos fazer uma recapitulação rápida até o momento que nós paramos na aula anterior, tá certo? Na aula anterior, nós trabalhamos as unidades, a composição desse estudo, dessa apostila, que são, na verdade, 4 unidades, e nós trabalhamos essas unidades, trabalhamos o objetivo geral da disciplina, trabalhamos os objetivos específicos. Na parte 1, que é na unidade 1, nós começamos com a educação como direito. Trabalhamos bastante essa educação como direito, porque, na verdade, a educação é um direito de todo cidadão, né? Sendo assim, para o Estado e para a família, é estabelecida uma obrigação, o dever de oferecer e garantir educação a todos. Trabalhamos, na verdade, a atual Constituição Federal, o artigo 205, que trata desse direito, da educação como direito e dever do Estado e da família. No artigo 208, o ensino é obrigatório e gratuito, que a educação é um dever do Estado e um direito público subjetivo. Trabalhamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a famosa LDB de 1996. Também trabalhamos e pedimos, inclusive, que vocês acessassem. A gente colocou um site aqui nos slides. Esses slides estão postados para vocês, estão postados na plataforma. Então, vocês podem acessar o site do MEC e dar uma olhada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso é muito importante. Cai bastante essas questões em concurso público. Trabalhamos a função social da escola, ou seja, fizemos esse questionamento, qual o sentido da existência da escola, inclusive esse questionamento é um dos temas que eu pedi que fizesse o artigo, basta ler na apostila e pesquisar em outras fontes para você desenvolver esse tema. Qual o sentido da existência da escola? Por que a escola existe? Vamos pensar sobre isso. É interessante qual o sentido da existência da escola e pensarmos onde queremos chegar. Identificar os objetivos da educação, indagar para onde estamos caminhando e encaminhando nossas crianças e jovens. Trabalhamos bastante essa questão. Trabalhamos os níveis e modalidades de ensino, como está organizada a educação escolar no Brasil, que a LDB, no seu artigo 21, determina que a educação brasileira organiza-se em 2 níveis, que é a educação básica e a educação superior. E nós trabalhamos mais, focando mais a educação básica, que a educação básica é exatamente a educação que vocês vão trabalhar como professores, né? A educação básica é o ensino, ela está dividida em educação infantil. Bom, o que interessa, na verdade, na educação básica são essas 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil provavelmente é a educação que vocês poderão atuar, mas também vocês poderão atuar no ensino médio, desde que vocês estudem para isso, né? O ensino fundamental. Essa é a base do trabalho de vocês. Com a aprovação da Lei 11.274, de 2016, foi estabelecida a ampliação do ensino fundamental em 8 para 9 anos, a partir dos 6 anos de idade.
Então, isso é uma questão que normalmente cai em vestibular. Aliás, em concurso, né? Pode-se agregar à educação básica algumas formas e modalidades diferenciadas de educação para atendimento de especificidade, por exemplo, a educação de jovens e adultos, também é ensino fundamental, né? A educação profissional e a educação do campo. Essas são modalidades específicas da educação básica. Trabalhamos o poder público e as competências da educação, que é 1.4, que a Constituição Federal de 1988, em seu primeiro artigo, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, e a Constituição garante em seu artigo 18 a autonomia de cada uma das esferas políticas e administrativas. Trabalhamos isso em relação às competências de cada uma dessas esferas na área de educação, são delimitadas também pela Constituição Federal, a saber, a Constituição Federal delimita a atuação do sistema de ensino da seguinte forma: a União organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá a função redistributiva e supletiva junto aos estados, Distrito Federal e municípios, mediante assistência técnica e financeira, e os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, e os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, com a cooperação técnica e financeira da União do Estado. Quer dizer, os municípios eles atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Já o Estado trabalha com o ensino fundamental, mas muito raramente trabalha com a educação infantil. Sempre observando os princípios da Constituição Federal, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem o município e o Distrito Federal, serão regidos por lei orgânica, sendo que o município deverá ainda atender os princípios da Constituição Federal do respectivo Estado. Bom, vale ressaltar que na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino fundamental, por este ser obrigatório. O ensino fundamental ele é obrigatório, né? E é interessante lembrar, nós já trabalhamos isso, mas é interessante lembrar que, além disso, o 5º artigo da LDB determina que cabe aos estados e aos municípios, em regime de colaboração e com assistência da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiverem acesso, e fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais o responsável pela frequência de escola. É interessante lembrar que isso os estados fazem, os municípios fazem. Inclusive, cobram dos pais, tanto na Bolsa Família, que exige a presença da criança na escola, como também exige o cartão de vacinação. Por isso é importante vacinar as crianças e levar as crianças para a escola. Trabalhamos desafios da educação básica, que não são poucos, nós trabalhamos a questão do analfabetismo no Brasil, que afeta 7% da população brasileira, que corresponde a 11 milhões, 11,8 milhões de pessoas sem analfabetas. Isso é interessante lembrar que o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE, de 2001, pretende, veja bem, pretende zerar o analfabetismo no Brasil até 2024. O que falta? 4 anos. O que o país já fez para atender essa demanda? Você acha que isso é possível? Claro que não. Nunca jamais.
Diz que não é de hoje que se sabe que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande, tendo milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade. Isso é uma realidade também causada pelos modelos de educação arcaicos, sem inovações, que tolhem a capacidade criativa dos sujeitos alunos, gerando insegurança e insatisfação pessoal. O nosso sistema de educação, na verdade, não acolhe como deveria acolher nossas crianças e jovens, incentivando-os a permanecer na escola. E como mudar este quadro? Pode-se perceber a dura e difícil tarefa que o Estado brasileiro tem à sua frente, no sentido de promover e realizar políticas educacionais que interfiram nesse quadro negativo e que efetive a educação de qualidade como direito do cidadão. E são muitas as ações que precisam ser desenvolvidas em uma educação básica democrática de qualidade. No entanto, 4 parecem ser as principais frentes de políticas que precisam ser estabelecidas pelo poder público. Política de financiamento é a primeira. Política de universalização da educação básica com qualidade social. Políticas de valorização e formação dos profissionais da educação. E política de gestão democrática. A primeira, que é a de financiamento, dará as condições concretas sobre as quais se sustentarão as demais políticas. A segunda oportunizará acesso, permanência e sucesso escolar. E a terceira propiciará salários, plano de carreira e formação inicial e continuada para todos os educadores, docentes e não docentes, para todas as pessoas que trabalham na escola. O porteiro, as merendeiras, o pessoal da limpeza, todos deveriam ter uma formação continuada para poder trabalhar com a educação. E a quarta delimitará o caminho pelo qual o processo de democratização da educação poderá ser alcançado. Bom, e aí vem a gestão democrática da educação, trabalhamos isso, que é a unidade 2, nós trabalhamos. Democratização da educação básica, o que vem a ser isso, que a luta pela democratização da educação de forma geral e da educação básica em particular tem sido uma bandeira dos movimentos sociais no Brasil, de longa data. Os professores sempre estão levantando bandeira sobre essa questão. E o Estado, de sua parte, vem atendendo a essas reivindicações de forma muito tímida, longe de alcançar a universalização esperada. Aí trabalhamos essa parte, trabalhamos a democratização, que indica a necessidade de um processo educativo que tem que ser um espaço para o exercício da democracia. Para isso, faz-se necessário que seja concebida uma nova forma de gestão da educação, a gestão democrática. E ficamos aqui. Pronto. Então, nós paramos na aula anterior, que é exatamente aqui, no elementos constitutivos da gestão democrática. Como elementos constitutivos dessa forma de gestão podem ser apontados. Segundo Araújo, 2000, são 4 os elementos indispensáveis a uma gestão democrática: participação, pluralismo, autonomia e transparência. A participação, na verdade, é a participação de todos que fazem a escola, inclusive a família, os pais, a comunidade em torno, todo mundo participando da escola. Pluralismo, o que é isso? Pluralismo é respeitar a diversidade de pensamento, é respeitar as teorias, cada qual com suas concepções, é respeitar principalmente a forma de pensar de cada um, a forma de pensar e o jeito de ser de cada um. Autonomia e transparência. A escola tem autonomia, sem depender muito dos governantes.
ter a sua própria autonomia e transparência, ser transparente para os professores, para a família, para os alunos. Analisando as 4 facetas da democratização da educação, que é participação, pluralismo, autonomia e transparência, o acesso à escola, a garantia de permanência, a garantia de permanência do estudante na escola, a qualidade do ensino e a gestão democrática, qual delas você considera e que se encontra mais frágil na sua escola e por quê? Será que é a qualidade do ensino? Será que é a gestão democrática? A participação é, portanto, condição básica para a gestão democrática. Uma não é possível sem a outra. O 3, vamos voltar ainda aqui. A participação é, portanto, condição básica para a gestão democrática. Uma não é possível sem a outra. Ou seja, se não tem participação de todos que fazem a escola, não tem gestão democrática. Se não tem gestão democrática, uma gestão que seja democrática, não existe participação. Entendeu? Agora, o 3, a unidade 3, financiamento da educação básica e gestão financeira da escola. Como visto anteriormente, a educação é um direito do cidadão, não é isso? Como direito, ela precisa ser universal e de qualidade. Para garantir a sua universalidade e qualidade, ela precisa ser garantida pelo Estado, que, por sua vez, deve estabelecer mecanismo para o seu financiamento. Ok. Fontes de recurso para a educação básica. Quais são as fontes de recurso para manter a educação básica? A Constituição Federal organiza as bases para o financiamento da educação. Seu artigo 212 diz o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, dando prioridade ao atendimento do ensino obrigatório, que é o ensino fundamental. Veja bem, vamos ver como é que isso funciona. Além desses recursos, que são vinculados à educação pela Constituição Federal, existem outros recursos que financiam o ensino fundamental público. Dentre eles, citamos o Fundo de Participação dos Estados do Distrito Federal, o Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que consiste na transferência de 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados da União para os municípios. E aí vem o Fundeb. Eu chamo a atenção do Fundeb porque foi uma discussão recente, né? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Abrange o financiamento de toda a educação básica, isto é, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Com o novo Fundeb, a complementação da União ao fundo vai passar de 10% para 23% de forma gradual até 2026. Ficando, portanto, a partir de 2026, ficando 23% de contribuição da União para a educação básica.
O novo Fundeb. Por que nós estamos chamando de novo Fundeb? Porque o Fundeb ele foi criado em 2000, se não estou enganado, 2014, por aí, e ele terminaria agora em dezembro. Por isso, uma correria, houve uma discussão, muita discussão no plenário do Senado para aprovar o novo Fundeb, que funcionará a partir de janeiro. No dia 25 de agosto de 2020, o novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tornando-o permanente e fazendo parte da Constituição Federal com mais recursos da União. Ou seja, não é mais necessária essa discussão que houve agora, não é mais necessário. O Fundeb agora ele tem uma permanência, ele é permanente, ou seja, não precisa mais renová-lo, tá? Então, veja bem, também coloquei no site, aqui coloquei um site para vocês pesquisarem o Fundeb. O Fundeb também é um tema dos artigos que eu estou pedindo. Você pode escolher o Fundeb e fazer uma bela de uma pesquisa. Na apostila não vale, na apostila ela está defasada. Você tem que fazer uma pesquisa realmente, colocar no Google Fundeb e ver toda essa discussão que houve. E aqui nesse slide tem também um pouco de tudo isso. O Fundeb ele foi criado com a proposta de diminuir disparidades no investimento em educação pelo país, a partir da distribuição igualitária de recursos para as redes de ensino, estaduais e municipais, é igualitário. As receitas distribuídas para a educação por meio do Fundeb são oriundas da arrecadação tributária de estados e municípios a partir de impostos. Elas são aplicadas no pagamento de professores e funcionários das escolas municipais e estaduais, na compra de equipamento para as redes de ensino, concessão de bolsas e aquisição de material didático, entre outros. Como é essa aquisição de bolsas, professor? Digamos que você faz parte de um projeto, você é da escola básica, conta aluno com professores, você vai num congresso. Então, você tem direito a uma concessão de bolsa para apresentar seu projeto, tá? Tanto você acompanhando os alunos, tá bom? O que muda com o novo Fundeb? Isso é importante, gente. Há pelo menos 7 pontos fundamentais na proposta do novo Fundeb. Segundo a organização Todos pela Educação. Todos pela Educação é um movimento que tem há muito tempo, é um movimento de luta pela educação. A entidade sem fins lucrativos, ela reúne diversos setores da sociedade civil com o objetivo de assegurar o direito à educação básica e articular com o poder público políticas educacionais que garantam a aprendizagem a crianças e jovens brasileiros. Confira os destaques e o que muda com a nova proposta. Primeiro, prazo de vigência. O Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, é o principal mecanismo de financiamento da educação básica brasileira. No modelo da lei que eu instituí, o fundo estava previsto para acabar em 31 de dezembro de 2020, quando completava 14 anos de fundação. Tá? Então, ele vai acabar agora e vem esse novo Fundeb. Outra grande mudança é o aumento do repasse de recurso federal. No modelo vigente, são repassados 10% sobre o valor total arrecadado pelos fundos estaduais, que representa 15,8 bilhões. Com o novo Fundeb, já no próximo ano, será repassado 12%, aumentando até chegar a 23% em 2016, equivalente a 36,3 bilhões. Veja que é muito dinheiro, gente.
Isso está despertando a atenção de muitos corruptos. Vamos acompanhar esse movimento a partir de janeiro. Padrões mínimos, deixa eu só lembrar uma coisa. O governo federal está querendo transferir, ou pegar uma parte desse dinheiro e transferir para outras coisas, Bolsa Família e etc. Que não é permitido, porque o da educação é da educação. Bolsa Família, quem tem que repassar recursos é assistência social, e não a educação. Padrões mínimos de qualidade. Esse é um outro requisito. Esse ponto é uma novidade do novo Fundeb, que não estava explicitado na Constituição Federal. A partir do novo modelo, o texto constitucional passa a definir que o padrão mínimo de qualidade a ser regulamentado em regime de colaboração terá como base o custo aluno-qualidade, CAC. O conceito ainda não está pactuado no debate educacional. É importante que comece a discutir sobre isso. Senão, desviam. Uma outra mudança, entretanto, não se refere especificamente ao Fundeb, mas ao conjunto de regras do financiamento da educação. Um outro ponto é a transparência. Veja bem, transparência e controle social do Fundeb. Conforme instituído pelo Fundeb, cada ente federado, cada estado, tem um conselho de acompanhamento e controle social, os CACs, com autonomia e competência para acompanhar as contas municipais, estaduais e distritais do Fundeb. Então, vamos cobrar desse conselho. A partir da nova proposta, deve-se manter a autonomia e os conselhos com a possibilidade que esses conselhos sejam integrados aos demais conselhos de educação. Também será garantido a rastreabilidade, comparabilidade e publicidade dos dados fiscais e contábeis, a divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público. Veja bem, vai ser rastreado, vai ser publicado dados fiscais e contábeis com divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público. Então, vamos ficar atentos ao financiamento do Fundeb. Então, esse foi a questão do financiamento da educação básica, por onde passamos, por onde nós caminhamos, até chegarmos na quarta unidade, 1.4, a gestão democrática da escola e o projeto político-pedagógico. Vamos entender um pouco isso. Como vimos, a gestão democrática do sistema e da escola necessita desenvolver mecanismos para propiciar a participação de todos os segmentos escolares e comunitários. Veja bem, todos os segmentos escolares e comunitários. Como sabemos, o objetivo maior da escola, qual é o objetivo maior da escola? É a construção da cidadania, que nesse espaço social específico tem na construção de conhecimento um instrumento importante para atingir sua finalidade maior. Então, o objetivo da escola não é só ensinar, tirar conta e as normas de português, é principalmente a construção da cidadania. E ninguém constrói nossa cidadania sem conhecimento. Assim, a construção do conhecimento, a construção de conhecimentos, valores e posturas perante a vida e a sociedade são as contribuições mais importantes que o sistema educacional, de forma mais ampla, e a escola de maneira específica, podem oferecer ao indivíduo e à sociedade.
Olha como isso é importante, gente. A construção de conhecimentos, valores e posturas perante a vida e a sociedade são as contribuições mais importantes que o sistema educacional, de forma mais ampla, e a escola, de maneira específica, podem oferecer ao indivíduo e à sociedade. Então, não é só ensinar a ler e escrever, é, principalmente, ensinar valores, ensinar posturas perante a vida e a sociedade. Tudo isso faz a construção da cidadania. Uma forma de organizar e de planejamento da educação escolar nos sistemas educacionais se concretiza nos planos educacionais do Estado, do município, no âmbito da escola, é o projeto político-pedagógico. O PP, a apostila fala PP, mas na verdade são 3 P's. Projeto político-pedagógico, que é só político-pedagógico, que viabiliza e concretiza ações educacionais. O PP é a forma de planejamento pedagógico, político e administrativo que estabelece os objetivos da escola e os mecanismos de estratégia mais adequados para alcançar os objetivos. Isso é interessante. O PP, na verdade, é o documento que a escola cria de planejamento, tanto político quanto administrativo, e que estabelece os objetivos da escola e os mecanismos e estratégias mais adequados para alcançar os objetivos da própria escola. O PP é um dos elementos constitutivos da gestão democrática. Mais importante da gestão democrática, mais importante, ou seja, o PP torna-se o eixo da gestão democrática da escola. Por que o PP é o eixo da gestão democrática da escola? Porque esse projeto político-pedagógico ele não foi criado pela diretora e alguns professores. Não, ele foi elaborado, ele foi formatado por todos que fazem a escola. Até o porteiro, chama o porteiro para discutir alguma coisa, de repente ele tem uma opinião para dar. Chama os pais, de repente eles têm ideias para colocar no PP. Então, por isso que ele é chamado o eixo da gestão democrática da escola. Uma forma da gestão democrática é a participação dos diversos segmentos escolares e comunitários no planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Assim, como prática social, a educação escolar participa fortemente no desenvolvimento da democracia participativa, pois favorece o exercício da cidadania consciente e comprometida com os interesses da maior parte da sociedade. E é nesse sentido a gestão democrática, prática prevista na Constituição Federal. Engraçado, a gestão democrática é uma prática prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação, PNE. É uma forma de exercitar a democracia participativa, podendo contribuir com a própria democratização da sociedade. Então, se tem uma escola democrática, ela não está fazendo nada mais do que atendendo o que está previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano Nacional de Educação. Bom, então é isso, companheiros. E eu queria colocar para vocês o seguinte. Queria desejar para vocês um semestre produtivo, com muitas leituras, debates, questionamentos e pesquisas, porque ninguém cresce sem leitura e compromisso com o aprendizado de si mesmo. Ninguém cresce sem leituras e compromisso com o aprendizado de si mesmo.
Quem deve ter compromisso com o seu aprendizado é você mesmo, não é o professor. O professor, principalmente de faculdade, de universidade, o professor dá só uma balançada, dá uma motivação, mas é o aluno, são vocês que devem correr atrás de leituras para fazer um bom trabalho no final do curso, e compromisso com o aprendizado de si mesmo. Você é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Fique bem, com saúde, determinação e paz. Com um abraço meu. Agora eu estou à disposição para os questionamentos. Queria dizer ainda que a base fundamental destes slides é a apostila, que acompanha o material postado na plataforma, e a referência está aqui no final dos slides. Professora, a Gideane perguntou aqui se a senhora poderia comentar mais um pouco sobre a atividade do ENAD. É o seguinte, são parecidos, mas só uma é verdadeira, viu? É uma questão de observação mesmo. A Nádia pediu que a gente colocasse duas questões equivalentes ou parecidas com as questões do ENAD, né? Viu, Ideane? São questões muito parecidas as respostas, mas só uma é verdadeira. Basta você observar direitinho. Uma sobre participação, e aí tem participação de professores, de alunos, de gestores, etc. Mas não tem da comunidade. Então, essa resposta está errada. Porque participação é quando todos envolvidos com a educação participam. E os pais e a comunidade também participam, principalmente os pais, né? Porque eles estão envolvidos com a educação dos filhos. Você vai lá na questão e vê que apenas uma é verdadeira, ela está mais completa a resposta, tá certo? Eu não vou te falar agora a questão porque eu não tenho acesso, eu estou nessa tela, não tenho acesso, voltar lá na tela do meu computador, tá bom? Mas você mesma, basta ter perspicácia, tenha perspicácia, e compreenda bem a questão que você vai encontrar a resposta verdadeira, tá certo? Você entendeu? Eu já disponibilizei para os tutores. Mas deixa eu te falar, Regina, não é nada complicado. É como se você fosse fazer uma redação. O que você coloca numa redação? No primeiro momento, você coloca uma introdução do seu trabalho, não é isso? Das suas ideias. Depois você desenvolve suas ideias. E aí faz uma conclusão. É muito fácil, no mínimo, são 2 páginas. Eu até pediria a vocês que não escrevessem só 2 páginas. Escreva 3, 4, 5. Os temas também eu coloquei como sugestão. Eu coloquei 7 temas. Mas vocês poderão escolher outros, desde que seja relacionado com a disciplina, tá bom? Relacionado com a disciplina gestão educacional. Escolha outro, se você quiser. Mas esses temas aí são muito bons de escrever. Por exemplo, o primeiro, qual é a função da escola? Qual é o sentido da existência da escola? Olha que tema bom da gente desenvolver. Um outro sobre o Fundeb. Basta pesquisar. O Fundeb está recente, esse novo Fundeb está recente. Foi agora em julho essa discussão. Então, junho, julho, então está muito recente. Você pode pesquisar sobre ele, tem milhões de coisas sobre as mudanças, sobre as exigências, e etc, etc. Tem vários artigos sobre o Fundeb. Tem vários artigos sobre todos esses assuntos que eu coloquei. Basta colocar, pesquisar, não copiar, ler, entender e fazer o seu. Então, eu só queria agradecer a presença.